Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Voltei, meia-noite, dia 26, né? Mas deu dia 26 agora. Eu botei agora para fazer mais umas catapultas. E já tem uma fila ali de cavalaria. Vai ser próximo que eu vou incrementar de novo. E 2 horas na infantaria. Aconteceu uma coisa, por exemplo. O rapaz que eu tô no sítio, ele tá para ser expulso. Sendo que ele é, de certa forma, vital pro meu jogo, né? E ele tem tropa. E o policial decidiu expulsar. Não faço ideia do motivo, pode ser por causa de ataques a ele. Né? Você vê aqui, ó, teve um assalto de 3.700, um de 35 mil, outro de 60, 63. E ponto, depois nada de novo. O que ocorre? Essa posição dele é muito ruim mesmo. A gente consegue resolver? Claro que consegue, ele já tem quase 4 mil, quase não, ele tem mais do que 4 mil de, de lanceiros dessa aldeia, e tem as minhas tropas e tem as tropas do outro sítio, que é o Stalin. Por que nós não usamos? Uh, Ele poderia ter solicitado já, mas nós estávamos preferindo deixar no Stalin e ficar entre nós dois. Mas não dá para defender, porque está muito perto o cara que ataca ele. Né? Ataca esse cara aqui. E ponto. Tem mais um. Enfim. Nós vamos fazer isso, né? Mas ele mora no Japão e o tempo que eu estou dormindo, ele também está dormindo. Tem que olhar a conta dele é, quando está no turno do duo, né? Mas veja, né? O Citer é para olhar e tudo, mas não é dono da conta. Tem que ficar super atento, etc. A gente faz o melhor que pode, mas tá muito perto mesmo. Então, o ideal é deixar as defesas lá. E vamos conversar com. A gente fazer isso agora, mas não estávamos fazendo. Deixa eu ver aqui. Quero tirar aqui as várias repetições para vocês não terem que estar ouvindo. Vou botar para farmar. Qual é o ponto, né? O ponto é que o líder sabe, né? Por exemplo, o líder primeiro enrolou muito para poder. Deixa eu sair aqui, né? Pra minha conta. O líder enrolou muito para poder trazer ele, sabendo que eu ia ser fitter dele, que eu garanto o desenvolvimento dele a partir desse ponto em que eu sou fitter. Mas o líder demorou muito para puxar ele para a guilda, né? E eu não pude estar ali acompanhando ele desde o início. Então, ele está realmente mais atrasado do que eu, por exemplo. Ele está com 3 aldeias fazendo a quarta, né? Colonizando a quarta dentro da área que a guilda estabeleceu. Ou seja, mas não tem nenhum tipo de conversa. O que eu quero dizer para vocês trazer isso? Assim como no 3x, eu primeiro tentei entender o planejamento da guilda e depois eu propus pular uma casa, né? Ou seja, a guilda disse os setores para poder colonizar. Eu pensei no que eu poderia fazer, qual seria meu jogo, manter a integridade da conta, né? E pular aquela área para ir para a próxima, para fazer 2 aldeias naquela próxima área. Eu preciso de 2 aldeias próximas uma da outra. Aqui, quando eu vim para o setor que eles pediram, aqui no 5x, né? O que eu visualizei? Os farms para essa aldeia, que ia ser a aldeia de defesa, e a aldeia de suporte próxima. Ela está relativamente próxima, tá? Fora que tem muitos aliados por aqui. E é uma aldeia gaulesa. Eu vou encher ela de armadilha, ponto. E ela vai perder os recursos para essa daqui, que está mais protegida. Conquistar, como eu falei para vocês, né? Conquistar uma aldeia vai ser mais difícil para os caras. Né? Então, você pode fazer essas aldeias assim, gaulesas, estruturar ela para defesa, porque o que acontece? Se você encher de armadilha, fica inviável para o cara farmar. Ele pode destruir a sua aldeia, de raiva. Mas ele também vai perder o tempo das catapultas dele vindo em você, né? Mas conquistar é difícil, é difícil. Você usar o artefato de tolo, por exemplo, né, que não deixa ele mirar. Você pode deixar ali com uma embaixada e botar o palácio, principalmente jogadores que estão jogando senhor, etc. E, vou fazer uma capital. Tá, você achou o lugar certo, você está com um campo de qual nível? Vale a pena você fazer capital? Você pode transformar o dedo em cidade e ter o campo nível 12. Então, às vezes, você nem está com os campos acima do 12, por exemplo. Então, ainda vale a pena você
jogar para lá, por exemplo, um palácio, transformar em capital, depois voltar ao palácio para a aldeia que você quer, a sua capital mesmo, que você vai fazer a sua capital, né? Enquanto você está estruturando. Porque às vezes você ainda vai ter que estruturar ela no sentido de fazer grande armazém, grande celeiro, enquanto você não precisa realmente upar o campo acima, né? Acima do tom. Enfim, cada um tem sua estratégia. Eu estou dizendo uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Tem várias maneiras de você manter, né, a sua aldeia. Mas qual é o ponto? O ponto é que a guilda cria uma estratégia, você faz a sua estratégia com base no que as pessoas estão pedindo, e esse tipo de coisa fica acontecendo. Né? Não é o primeiro servidor que isso acontece, e por isso eu sempre digo para vocês tentarem manter a integridade da conta de vocês antes de tudo. Né? Óbvio que é para seguir o que a guilda está pedindo, mas é óbvio que você também tem que entender o motivo para o qual ela está pedindo e tentar configurar a sua conta de maneira que ela se mantenha íntegra. Que você não possa ser simplesmente sacaneado por alguém nesse sentido, né? No outro servidor, no servidor 1.3x que eu joguei, que eu comecei aqueles 18 dias, eu fui para outra guilda, mudei de guilda depois da metade do servidor. Eu tinha 3 aldeias minhas muito dentro dos adversários, eu tinha outras que estavam entre os adversários e entre os aliados, sempre estiveram sempre entre aliados e entre adversários. Então quando eu mudei de guilda não fez muita diferença, só mudou o alvo que né, quem seriam meus oponentes e quem iria me atacar. Sendo que antes de eu sair, eu conversei com o líder, ele sabia que eu era de defesa. Ainda assim, jogadores, ele deu uma de louco, né? Eu conversei com ele, falei com ele que eu ia sair. Ele estava me deixando numa segunda guilda que não tinha artefato nenhum para usar. E optei por sair porque eu queria jogar, né? Enfim, ele não estava deixando eu jogar. Não tinha acesso às botas, eu não tinha acesso ao grande celeiro, grande armazenamento, eu não tinha acesso a nada. Ele me deixou numa guilda por. Ah, é, 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 eu já comentei sobre isso, né? Eu queria colonizar uma aldeia para fazer minha aldeia de ataque e ele não entendia de jeito nenhum, cara. É bizarro. Né? Ele ficou falando que eu estava querendo fazer o que eu queria, sendo que era uma aldeia que eu queria colonizar em alguma área e estava perguntando para ele qual seria a melhor área para eu ficar, né? Atacando adversários, etc. Qual seria uma área que a nossa vida, por exemplo, iria depois tentar conquistar. E, inclusive, eles depois foram para uma área que era uma das áreas que eu queria ter colonizado minha aldeia de ataque, que já era uma área que estava em disputa ainda, né? E tinham 3 guildas brigando, então era uma área de disputa, era um pequeno treino. Enfim, que era Mursa, acho. Mas enfim, ou seja, dava, né? Era só ele ter falado, não, coloca lá em Mursa, essa daí você coloca em Mursa, perto de Mursa, do lado de Mursa, enfim. Mas, ponto, né? Aí ficou de picuinha, mudei de guilda. Tiveram aliados antigos que me atacaram, todos eles perderam a tropa, eu era jogador com predominância em defesa. E você fica sujeito a esse tipo de coisa, né? Por isso também eu venho com essa estratégia de sempre aldeias gaulesas depois das 3 primeiras, né? Gaulesas e gaulesas e gaulesas e pronto. Não tem que fazer. É para resistir a esses ataques, que não vale mais a pena. Se você colocar 4 aldeias, quatro armadilhas, você fica com 800, 1.600 armadilhas. Se você colocar 4 fábricas no nível 20, e aí não vale mais a pena o cara ficar se assaltando, tentando se assaltar. Ou ele vai te destruir ou não vai. E aí, no meu caso, eu ainda tento colocar 3.200. Porque aí, putz, vai ter que mandar mais de 3.200 tropas para poder farmar. E ainda assim vai ficar 3.200 presas. E se você libertar elas, vai morrer 25% dessa quantidade aí. Ou seja, vai morrer 800 tropas. No caso de 1.200, vai morrer 400 tropas. As armadilhas gaulesas, quando o adversário ataca e libera ele mesmo as próprias tropas, 25% das tropas que ele liberou morrem. Só 75% voltam para casa. Quando você libera, você é o dono das armadilhas, e você libera, aí voltam todas elas. Só que também você ganha as armadilhas de volta, porque elas vão se reconstruindo sozinhas sem custo. Esse é o ponto. Pronto, mas inibe. Né? Você não vai ficar atacando uma aldeia que tem 2.000 armadilhas. Se o seu intuito é farmar e ter lucro, já não é um bom negócio você ficar atacando esse tipo de aldeia. Ponto. Para a integridade, tudo mais. Beleza, vamos passar aqui. Arrumei um pouco a lista. Vamos passar para o que eu estava querendo comentar com vocês sobre mercado. Vocês estão vendo aqui que sobre leilão.
Tô com 37 só. E olha, eu não tô nem querendo olhar pro leilão, porque senão eu acabo querendo trocar ouro para fazer prata para poder comprar as coisas que estão muito baratas. Mas a internet tá muito ruim também, era o motivo de eu não ter gravado antes. Mas agora já passou muito tempo, ó. Tá saindo muito barato, tá vendo? Muito barato. 100, 100, 100. Tem muita coisa aqui saindo barato. Ó. E eu tenho que olhar para isso aqui e deixar passar. Tá vendo? Isso aqui, meu Deus do céu. Isso aqui, Jesus Cristo. Nem dá para mim dar lanche. E eu vou fazer isso. Converter um de ouro em 100 prata. Só isso mesmo. E vou tentar isso aqui. 137. E eu comprei um monte. Assim, baratinho. Né? Comprei um monte. E aí, qual o resultado disso? O resultado disso é isso aqui. Uh, olhem isto. É muita coisa. E aqui, o que eu quero dizer? Eu não sei o que fazer com isso tudo. E, ao mesmo tempo, é aquele conselho que eu sempre dou. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Para você não tomar as piores decisões possíveis. Né? E qual é a minha intenção aqui? É pegar esses itens e craftar esse primeiro aqui, por exemplo, e craftando e juntando para fazer azuis, né? Para fazer verdes e azuis. Depois, eu comprei isso aqui também barato. Acabei vendendo um desse aqui, muito barato. Vendi por 500 e pouco, porque eu perdi o tempo de eu olhar o leilão para eu mesmo dar lance no meu item. E era no momento em que eu tinha 5 mil de, de prata. Né? Ou seja, eu gastei 5 mil de prata comprando essa porra toda. Consegui comprar um cajado do coisa também, barato. Enfim, teve alguns que eu comprei por 800, alguma coisa assim. Qual é o ponto? Não dá mais para ficar esperando 12 horas, entende? Então, eu fatalmente vou. Vai ter uns itens desse aqui e eu vou jogar ali e pegar só um material mesmo, entende? Porque eu tenho muito. Pra quando chegar ali os Tier 2, que já chegaram os Tier 2, já tem alguns Tier 2 que chegaram. Não comprei nenhum porque né, os Tier 2 aí sim estão caros. Mas esse vai ser o ponto. Isso está acontecendo no 5x. Isso deve acontecer no 3x também. Então já é se preparar para essa baixa no mercado dos itens de Tier 1, inclusive desse. O que eu quero dizer? Não é uma boa você comprar isso faltando poucos dias ali para esses itens caírem de preço assim vertiginosamente, né? Eu acredito, eu acredito que não tenha nenhuma diferença entre esses itens quando você faz a fundição ali, os itens de Tier 1 e Tier 2, se tem diferença. Eu acredito que não, tá? Mas eu só vou poder ter certeza disso quando aparecer. Eu vou colocar até um desse aqui para fazer logo, porque esse aqui eu tenho ali, não, vai ser esse. Por quê? Porque esse aqui eu tenho dupla. Esse aqui eu posso fazer dupla, esse aqui eu já tenho dupla. E é esse que eu estou usando no herói aqui, entendeu? Então aqui eu vou deixar até amanhã, para eu poder observar o mercado e dar o tempo de eu pensar o que eu vou fazer com tudo isso, né? Vai ter uns que eu vou transformar em azul, vai ter outros que eu vou só craftar para verde, e eu vou perder metade dos materiais, basicamente, porque não dá tempo de esperar, né, gente? Pelo amor de Deus, é muita coisa, né? Se cada item desse aqui for 12 horas, aqui eu tenho um dia, tem 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, acabou o servidor nessa porra. Acabou. Então, essa é a parada. E aí, qual é a situação? Quando eu dei aquele lance ali, aquele item, veja, entre eu comprar isso aqui pronto, ou eu craftar um daquele, ou eu comprar isso aqui, dá no mesmo. Porque isso aqui eu vou transformar num desse aqui, e em um só, não vai ser em dois, vai ser em um, né? Mas em geral é sempre melhor você comprar esse aqui, que você tem a chance de transformar em dois. Mas, né, já tô
Já estou fazendo a minha escolha com base no. Olha só isso. Tem. Só que eu já tenho o suficiente. Aí eu não vou ser ganancioso, porque eu já tenho mais do que o suficiente, inclusive. O que eu estou pensando agora é em como lucrar no mercado. Não é isso em que gastar. E também aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu falo mercado, vocês estão sabendo que é o leilão, né? Aconteceu uma coisa curiosa, que foi o cavalo. Não dá para fazer nada com ele. Eu ganhei um segundo cavalo, eu não tenho nada para fazer com ele, só pode vender. E quando você vende o cavalo, também ninguém pode comprar. Então, assim, é como ganhar 100 de prata. Mais nada. Eu tô deixando ele aqui porque eu quero saber o que vai dar para fazer com essa porra. Eu tô tentando entender se o jogo vai me dar alguma possibilidade de fazer alguma coisa com ele. Porque não dá para fazer função com ele, não dá para poder fazer nenhum tipo de crafting com ele. Então, eu realmente não sei para que serve ter dois cavalos, sabe? É só para ele comer mais do pasto é para ele comer mais do pasto dos campos aqui. Não tem não tem outra coisa. Eu também fiz um ataque no Oasis pra um aliado e também fiz um ataque aqui no rapaz e fiz o ataque no outro cara lá, aquele que eu falei que eu queria conquistar a aldeia, e o jogo não deixou eu baixar a lealdade da aldeia. Não deixou porque ele tem um pacto de não agressão, né? E ainda assim, sobre isso, eu voltei cheio pra caramba. Falei matando, vamos ver que merda que vai dar, porque a minha ideia era só ter conquistado direto, sem. Eu realmente esqueci disso, tá? Impossível baixar a lealdade porque você tem pacto de não agressão com essa aliança, então não dá pra eu conquistar. Eu espero que ele seja expulso e, putz, seria. Essa aldeia aqui é aquela que tá onde eu gostaria de ter minha capital. E ele, inclusive, tem um oásis aqui, né? Mas, enfim, aquilo que eu falei, eu vou observando. Tem outros que eu posso tentar também, entende? Esse aqui não está num lugar bom. Isso aqui é uma capital, com certeza vai ser uma capital, mas não está num lugar bom, ao meu ver. Eu falei, eu ataquei justamente esse oásis aqui que eu falei para esse aliado, né? Que está sendo expulso agora, para poder ele correr para pegar aqui. Ele já está mandando o herói lá e vai tentar pegar logo isso. E aí vai ter uma briga aqui, né? Vamos ter uma briga. E isso é a situação também, né? A gente tem aldeias nessa área. Aí o líder manda ir lá para outra área, longe pra caramba. Inclusive ele já mandou os colonos dele para uma outra área muito longe. Só que você precisa ter algum apoio. Não tem como você ficar sozinho, porque acontece isso. Alguém coloniza do teu lado, e se o cara decidir fazer tropa de ataque e começar a atacar aqui, eu vou ter que prender defesa aqui, o que eu vou fazer? São coisas que tem que estar na cabeça, inclusive, da liderança. Criar grupos de jogadores para áreas específicas e não todo mundo fazer aldeia numa área, todo mundo fazer em outra. Porque os jogadores não se falam, cara. Eu tenho ali onde eu nasci vários aliados e o único que falou comigo, que respondeu a mensagem, foi o Stalin. Mais ninguém. Então, eu tenho aliados, mas nenhum deles é confiável. É tão simples quanto isso, sabe? Não dá para confiar neles. A primeira solicitação, desde o início de conversa, ninguém respondeu. E não é que não puderam ajudar, não, nem responderam. Então isso é complicado. Com essa deixa do líder ali em expulsar o rapaz, se ele for realmente expulso, aí eu tô vendo de deixar a aliança e ver o que eu vou fazer do game. E por isso é importante a integridade. Eu vou ter duas aldeias lá onde os caras estão. Entende? E é importante você entender quais são os problemas e veja, é para ser traído, hein, gente? Eu acho que dá para ser claro e vocês entenderem. A confiança tem que ser mútua. Ao mesmo tempo que você precisa entender quais são os preceitos, o que a sua vida precisa para vencer, você tem que entender também que ela precisa para perder, né? Conta com que ela está guerreando, o que você tem que fazer para ajudar. Porque numa situação dessa aqui, qual a guilda que eu tenho que ir? A que menos elas estiverem em contato, vamos botar assim, ou a que já estiver ali no palco com elas. Eu tenho que ir para a guilda oposta. Porque essas duas aldeias que eu faço o que com elas? Entende? Inclusive, posso conquistar aquela, mas também tem uma outra aldeia lá perto para que eu dava para fazer de capital e tudo mais. E aí, não vou mostrar agora, aquela ali eu já taquei, beleza. Mas também estou estudando uma outra aldeia para lá. E aí? Só que lá não tem como conquistar, entende?
eu vou demorar um tempo para poder conseguir aquela posição, se eu for conseguir. Mas e aí? Aí eu planejo meu jogo para ajudar a guilda e a guilda faz isso. Né? No caso, a direção da guilda, né? Não converso, não mando mensagem. Se eles perguntassem sobre a situação do jogador, a gente explicava. Nós somos três olhando a conta um dos outros. Né? No caso, quatro pessoas. Então não tem nada fora de controle. O cara está crescendo, está evoluindo. Mesmo com aqueles ataques que ele tomou, aquilo ali não é toda hora. Acontece, vai acontecer alguma hora. A pessoa não é farm porque ela foi farmada. Ele é farm quando ela está constantemente sendo farmada, ela não entra no jogo, etc. Tal. Muito pelo contrário, o cara produz tropa, tem tropa, está produzindo as aldeias, né? E tudo mais. Enfim, aconteceu dele ter aquelas aldeias, duas aldeias naquela área ali, de novo, né? Porque eu mesmo indiquei para ele fazer a capital ali perto de mim. E depois ele, inclusive, o plano dele já está indo para a área que a aliança solicitou. Mas ele precisava de uma capital, né? De uma outra aldeia, longe, imediatamente longe ali daquele Fuzue, que está aquela primeira aldeia dele, no sentido de muitos adversários perto, e se estruturar para, assim, poder ajudar a aliança e ter as aldeias satélites. Porque não dá para você achar que as outras aldeias que você vai estar colocando em vários territórios, que elas se sustentam, que você pode fazer delas uma aldeia de defesa, uma aldeia de ataque, e depois fazer outra e vai ser aldeia. Não, você tem que ter, igual a gente tem no servidor normal, as aldeias de suporte, né? Que elas só produzem recursos, etc. Então, tem que haver um planejamento, tem que haver um raciocínio aí, né? Falta o pessoal raciocinar as coisas que se pede, o que é possível, o que não é possível e tal. Então, eu falei um pouco sobre o Kratos, por mais que eu dei uma passada rápida, é porque realmente é, não sei o que eu faço com aquela montoeira ali, né? É, nesse sentido, eu vou levar um tempo para pensar quantos itens eu quero azuis, quantos eu quero verdes e quantas pedras eu quero quantos materiais eu quero do material comum. Né? Quando começar a vir nas aventuras os itens de Tier 2 e eu tiver itens repetidos, aí eu vou poder fazer a prova real se dá ou não para usar esses materiais. Mas eu acho que os materiais são universais. Então, por exemplo, já sabendo disso, no próximo servidor, eu não preciso ficar comprando item no meio ali, no início. Né? Eu pego o que eu preciso, como um capacete e tal, e eu junto minha prata para gastar toda agora, nesse momento onde os itens estão saindo num preço ridículo. Entendeu? Tá ridículo, ó. Olha isso. 300 e pouco. Eu só não sei se o pessoal não está entendendo, o que está acontecendo de fato para isso sair assim tão barato. Eu não sei se falta esse mecanismo que eu uso de você se autopromover no sentido de dar lance no próprio item, né? Então, pô, eu fico muito tentado. Só que comprar por 500 tava muito bom, sabe? 500, 600, tá muito bom. Isso aqui já tá até caro, vamos botar assim, sabe? Mas, ó, 400 é uns preços assim absurdos de baixo. E essa oportunidade aqui também vai passar e depois eu não sei se ela volta, né? Mas, como eu disse, né? Eu tô achando isso absurdo assim de baixo, uma oportunidade muito boa no mercado, mas você vê também que as pessoas não estão aproveitando, porque se estivessem, não estaria saindo tão barato quanto está saindo. O que ocorre também é aquilo que eu comentei com vocês mais cedo. Mais cedo assim, em vídeos anteriores. Os jogadores que vão fazer os itens logo, eles já fizeram, né? Então eles pagaram caro no início e tudo mais e já estão aproveitando os itens há muito tempo. E o que acontece agora é que eles não precisam de mais nada, entende? Quando saírem realmente muitos itens de Tier 2 e tudo mais, aí volta a ficar caro as coisas no mercado. Fora isso, eles não precisam mais se bobear também. Do mesmo jeito que eu tenho essa enxurrada de recursos aqui, de itens aqui, eles também devem ter, né? Se eles compraram 4.000, eles puderam comprar quantos eles quiseram ali, né? Para fazer exatamente a conta de quanto eles precisam para fazer os outros itens no épico, né? Quando sair do Tier 2, Tier 3, aqui eu consegui comprar aqui, ó, né? E ponto. Lá no 3x, acho que aqui eu esqueci de mandar a lista. Tenho quase certeza. É, não esqueci não. Era nessa janela aqui mesmo. Era era nesse time aqui. Eu vejo pelo campo aqui.
Esse aqui demora 6 minutos. Esse aqui. Então, assim, e esse aqui demora 4 minutos mais ou menos. 3 minutos e pouco. 50, alguma coisa. Então, quando esse aqui bate, já passou 3 minutos e pouco. Mas esse aqui não tinha batido ainda. Então, não faz 6 minutos que eu enviei a lista. 6 minutos e 47, que é o horário que esse bate. Ponto. Quase cheio aqui de novo. Estou com muito ferro. E vocês podem ver que o cereal já não está lotando. Mas o cereal já não está lotando porque eu já estou com 16 no negativo. Então, assim, eu já estou bem negativo. Estou esperando as catapultas voltarem para poder fazer mais uns ataques. Eu ia mostrar para vocês aqui e acabei esquecendo. O que foi isso aqui? Não, isso aqui é só aquela lista, por exemplo. Agora tem uma lista aqui também que espiona imediatamente alguns jogadores que saem da proteção. Então aqui eu já tenho esse jogador aqui que saiu da proteção. E aqui em Living Horse, 12 quadros. Não, 24 quadros. 12 de habitantes. Deixa eu ver se vou mandar aqui. Os dois cavalos estão parados. E mais tarde, quando eu parar aqui com calma, eu vou arrumar ele na lista direitinho e tudo mais. Aqui eu estou fazendo mais cavalos, porque já dá para farmar. Já tem bastante farm ali, né? Eu tenho que ter tropa para poder farmar aquilo tudo. E vamos lá pro 3x enquanto aquilo ali faz, né? No 3x eu já posso fazer a aldeia, mas aquele ataque lá me lascou, né? Atrapalhou meu desenvolvimento, tive que desenvolver mais mercado aqui para poder alimentar lá. Tive que upar aqui os campos, né? Então perdi muito tempo upando os campos mesmo. Deixa eu mandar aqui o herói para a aventura. Vou no 33 aqui para poder. E aqui, ó, 21, né? E o que eu quero mostrar aqui? Nesse aqui, eu não errei a situação lá, né? Eu botei um item caro para vender e tenho recomprado ele até ele sair num preço que para mim vai ser bom. Eu acabei atualizando a página depois que eu atualizei. Eu mesmo comprei. Isso aqui era minha. Foi 2018. Aqui, eu também comprei ela. 3.500. Quanto mais tempo passar, mais o valor dela vai cair, né? Aqui, ó, eu consegui vender por 10 mil aquele, né? Vocês lembram? Ainda não sei se eu tinha mostrado. Eu vendi por 4 mil e pouco esse aqui, né? Consegui vender esse aqui por 9 mil. E os materiais, olha, saiu por 2 mil, 2 mil. Esse aqui saiu só por mil. Esse aqui saiu só por mil, mas esse aqui foi antes, né? Depois veio essa leva aqui. Esse aqui, ó, só saiu por mil, o ramo da experiência. Só mil, né? Ele era uma que eu acreditava que ele poderia valer mais. Mas, enfim, aqui ó, saiu por 2 mil só. Eu tentei dar lance nisso aqui, dei lance, mas eu também não queria pagar um valor muito alto, porque eu não vou usar a espada, seria mais para revender, e eu não quis arriscar. Nessa conta, por exemplo, eu tento fazer coisas mais seguras, né? Tanto que eu tenho poucos itens aqui, que eu vou vender aqui, vou vender aula, 50, e não vou ficar, se ela sair por 50, ela vai sair por 50. Eu não vou ficar recomprando aqui jaulas, principalmente porque jaulas, como tem muita, o risco de você comprar uma que não é sua é muito alto. E aí você tem que ficar dando lance um monte para ficar encarecendo e tudo. Não vou fazer isso. Vou só fazer em itens assim que, por exemplo, se eu conseguir aqui transformar esse elmo aqui em azul, esse aqui em azul, aí, como tem poucos itens desses no mercado, eu consigo achar o meu com facilidade, sem risco de errar, né? Esse aqui eu já vou transformar assim que eu puder em verde também. Aí sim, esse aqui, se eu olhar lá no mercado e não tiver muitos desses, eu coloco lá e eu mesmo posso ficar dando lance nele para ele sair com um preço bacana. Se ele não sair, eu vou transformar em material e tentar vender o material. E vou caminhando dessa forma. Se tiver algo mais que vocês queiram saber, eu posso fazer algumas experiências aqui para vocês verem algumas coisas. Ó. Aqui está por 3 mil. Isso aqui é um valor bom para mim. Né? Se aquela lá consegue sair também por 3 mil, ótimo. Olha, esse aqui está saindo por 3 mil. Então, eu tenho. Né?
talvez seja bom vender, porque eu já não estou conseguindo. Eu tenho? Não, não tenho. Eu tenho na outra conta. Às vezes eu confundo, gente. Às vezes eu confundo. O que eu tenho aqui é dois do cavaleiro, né? Um que eu estou usando e um que está aqui. E aí eu posso transformar isso aqui em verde, fazer a pedra verde para poder fazer isso aqui azul, né? E assim, o que ocorre? Eu posso vender esse azul, porque não está fazendo diferença, não vai fazer diferença para mim agora ter esse capacete azul e eu consigo fazer o Tier 2 depois azul. E não faz diferença porque eu não tenho economia para poder produzir cavalaria e infantaria ainda. Aí tem que escolher. Aí eu acabei já optando por fazer a infantaria, porque é o mais acessível, que gasta menos, né? Para mim fazer cavalaria, apesar de eu já ter pesquisado aqui, mas nas outras, por exemplo, eu vou ter que fazer muita pesquisa para poder produzir. E eu já estou precisando me defender, já estou precisando dar uma resposta para a guilda, né, em relação à minha conta. Estou atrasado, não tem bônus, né? Esse bônus aqui foi o que eu ganhei na tarefa, mas a conta não tem bônus. Então, a minha produção é muito deficiente. Eu não posso ficar desperdiçando, fazendo coisas à toa. Acaba que, mesmo esses mercados aqui, é meio uma produção à toa. Só que eu precisei, porque eu preciso agora também enviar recurso lá para cima. Por quê? Porque é necessário eu expandir a minha vila, né? Eu colonizar logo. Eu não tenho opção. Eu tenho que fazer isso, entende? Eu tenho que colonizar logo para eu poder ter, no futuro, uma conta íntegra, né? Se eu perder tempo ali, vou fazer tropa, não sei o quê. Cara, não vai adiantar porra nenhuma. É, nesse ponto, eu tenho que contar com a guilda. Eu tenho que poder contar com a guilda. Porque poderia não ter, eu não ter esse tipo de ataque, eu já estaria com os campos aqui um pouco mais evoluídos, já teria feito os colonos, já estaria com a terceira aldeia. Não estou agora, porque eu sofri os ataques, tive que refazer o celeiro. Né? Além do atraso, né, no tempo, eu ainda tive que dar um mínimo de atenção para a muralha. E veja, a muralha, né, ela não é cara, né? Mas é tempo, é tempo. E eu precisei subir os campos de cereal. Porque também isso, aquele bônus lá acaba, eu vou ficar ferrado de cereal. Então, preciso, né? Precisei dar um up. E aí, agora, eu dar uma atenção para os colonos, que não vão ser baratos para a minha conta, é necessário, porque é mais fácil eu upar os campos de cereal da terceira aldeia do que eu upar dessa aqui, entende? Eu posso, por exemplo, dar atenção de upar os campos cereais da terceira aldeia, que vão upar rapidinho e tudo mais, do que dessa aqui, que eu já posso ir fazendo outras coisas, né? Um ganho de recurso maior, tudo. Enfim, com a produção da guilda é diferente, né? Quando você tem uma defesinha legal, né? O cara pelo menos não vai vir aqui só perder tropa à toa. E assim, eu tô mostrando aqui as defesas, só para explicar. Um adversário pode ver? Pode ver, mas ele vai ver muitos dias depois. E muitos dias depois, ele não sabe mais o que tem aqui. Eu vou trabalhar em cima disso também, sabe? Com mais opções, eu consigo esconder mais tropas. Mesmo vocês que estão vendo, vocês só sabem exatamente as tropas que eu tenho quando eu mostro aqui. A quantidade de tropas que eu tenho. Mas, se eu consigo um oásis por ali, e eu já estava fazendo isso, vocês nunca vão saber. Minhas tropas não estão andando de um oásis para o outro toda hora. Porque eu faço isso. Entende? É, tem várias maneiras de você bular. No outro servidor, eu peguei muita tropa adversária, dos caras me espionarem, não achar nada. Eles nunca viam minha defesa, não sabe minha defesa. Toda vez que eles me atacavam, ficava no muro. Vinha 10k de cavalaria em assalto e ficava. Vinha 10k de cavalaria em modo normal, ficava todo mundo. Então, assim, tem muitas estratégias e táticas para você utilizar. Né? O cara foi para teste também. Esse cara aqui era o que estava ali, né? Complexo, complexo. Esse que foi o que me atacou, né? Mas vamos ver, né? Porque aqui agora. Bom, ele apalavreou comigo um pacto de não agressão pela cordialidade, né? Que a gente se tratou desde o início, se respeitando e tudo mais. Mas já é uma coisa que deixa meu jogo em perigo, sabe? Eu já deveria procurar um outro lugar.
Mas assim, né? Eu vim para cá justamente porque era um lugar que estava nos planos da guilda, mas agora, por exemplo, só tem eu, né? Porque o cara que veio para cá também, ele mudou de guilda. Então, essas coisas ocorrem nesse tipo de servidor. Agora já estou vendo que eu estou absolutamente em perigo aqui. Isso aqui já eu vou ter que repensar. Mas, veja, é bastante bizarro, viu? Não sei o que vai rolar daqui. Agora eu vou ter que dar uma pensada. Não sei nem se vale a pena prosseguir com essa capital aqui. Vou depender do que a guilda, eu acho que a guilda vai fazer. Porque aqui é, era para ser também um dos setores que estavam na programação da guilda. Então talvez eu fazer essa aldeia mais para cá, perto de um aliado também, sabe? E não ali onde eu estava pensando. Mas aqui é o melhor lugar para eu fazer, porque eu preciso de uma coordenada também próxima. Enfim, eu vou pensar até produzir a terceira aldeia, eu vou pensar para poder apoiar esses aliados também e receber apoio deles, né? E é isso, gente. Acho que aqui eu já falei bastante. Tem bastante coisa para fazer, né? 2.200. Tem cereal chegando, sempre tem cereal chegando. Ó, vai chegar aí, vai chegar agora. Aqui vai chegar em 1 hora. Já tem o recurso que eu mandei agora. Então, com a rota de comércio, com programação, por exemplo, eu não mandei 1.500 e 1.500 a cada meia hora, porque eu não tinha mercador suficiente para fazer isso. Demora 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas e meia para chegar o mercador lá. 2 horas e meia. Não, é menos que isso, é 1 hora e meia. Então, eu tenho que contar. Eu tenho um mercador indo, um voltando e ainda vai sair mais um. Então, são três por hora, basicamente, sabe? Então, você tem que fazer essa conta. E contando que são 37 minutos, você tem 14 minutos aí, né, de ida e de volta, que também você tem que contar. Então, às vezes pode ser 4. Eu tenho que fazer as contas, mas só para vocês entenderem, né? Então, eu prefiro mandar o mercador cheio a cada 2 horas do que mandar ele na metade a cada 1 hora, porque senão eu gastaria mais mercadores. E eu não ia ter esses mercadores. Então, é fazer conta. Falou? Não tem muito mais. Eu vou realmente ver aqui agora no 5x que eu vou fazer. Eu fico chateado com essas coisas e eu não consigo me conformar muito com a liderança muito bagunçada. Então eu acabo optando por mudar de guilda. Mas veja, não é só bagunça, né? Bagunça você ajuda. Você fala, você se esforça. É o desrespeito aos jogadores. Né? Você precisa confiar na guilda e a guilda precisa confiar em você até certa medida. Né? Vou te dar as ferramentas para você exercer as suas qualidades como jogador. Se você tiver, beleza. Mas isso é necessário. Agora, eu fazia todo um planejamento para uma guilda que eles já não me ajudaram aqui em relação à defesa. Me virei sozinho. Aí, o jogador que eu pedi para eles trazerem junto comigo, não trouxeram, demoraram, não sei o quê. Agora estão tentando expulsar o cara sem nenhuma conversa, sabe? Sem perguntar nada, sem falar nada. Eu toda hora tenho que mandar mensagem. Isso é um pouco irritante e frustrante. E eu não quero jogar um jogo frustrado. Eu prefiro jogar um jogo difícil do que jogar um jogo frustrante. Entende? O que é um jogo difícil? É eu sair dessa guilda aqui e ir para uma outra, fazer um jogo mais difícil, porém mais emocionante, mais gratificante, com pessoas e um time que eu confie, que confie em mim, que dê para jogar junto. Por exemplo, se eu saio dessa guilda, por causa da expulsão dele, eu acredito que o Tarek sai junto. Entende? E eu prefiro jogar nós três num lugar onde a gente consiga confiar. Enfim, Tarek que conheci nesse servidor. O Varia eu já conhecia, o Varia eu já conhecia. Conheci no outro servidor, né? Não conheço ele há muito tempo. Ele estava no outro servidor comigo, que a gente deletou as contas lá, por causa dessas questões Mas era um servidor normal também. Mas por causa dessas questões de organização muito bizarra. Só que não só da guilda que a gente estava, a guilda que a gente foi também. Então, assim, cara, não tinha salvação aquele servidor em relação à liderança. Era uma coisa bizarra. E a gente preferiu deletar a conta lá enquanto estava cedo, do que arrastar o jogo, né? E ficar passando raiva, porque era muito. Chegava a ser engraçado, né? Seria mais engraçado ainda se não fosse trágico. Mas é isso. Vou parar por aqui, o vídeo já ficou grande. Um abraço, até a próxima.